Graça e paz. Esse é o nosso encontro de toda sexta-feira, onde nós ficamos muito felizes em estar sendo abençoado e abençoar também as vidas que sempre estão conosco. A gente não falou muito essa semana que iríamos estar juntos aqui, e aí eu acredito que algumas pessoas ainda estão chegando. Mas nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de, como casal e como família, estarmos ministrando sobre a vida das pessoas. Nós acreditamos que o Senhor, Ele tem sonhos, Ele tem planos ao nosso respeito. Deus sonhou com a nossa família, Deus sonhou com a sua casa, Deus sonhou com a sua família. E eu acredito que é bem assim que Deus vai fazer. Vamos lá, a gente está treinando aqui algumas coisas que a gente está aprendendo, né? Aprendendo alguns detalhes. Aleluia! Então a gente está muito feliz porque a gente sabe que nesse tempo difícil que estamos vivendo, não apenas o tempo de pandemia, mas o tempo difícil que nós estamos vivendo, há uma estatística muito grande de separações, de agressões, e nós acreditamos que Deus pode nos usar neste tempo para abençoar famílias, casais e famílias, porque nós não somos apenas um casal. Então, para quem está chegando agora, claro, muitos já nos conhecem, né? Eu sou a Celeste do Marcos. Eu sou o Marcos da Celeste. É uma alegria ter você mais uma vez conosco. Como tem passado, né? Fico feliz de saber que você está bem. Mas os dias também estão passando tão rápido, né? Hoje é sexta-feira, nossa terceira live, e nós temos assim tido a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência como casal, e agora queremos compartilhar um pouco da nossa experiência como família. Porque até o Heraldo está aí, o Heraldo Santos, um amigo Abraço, nosso. Heraldo. Um abraço da Andresa. Amamos este casal, um casal para nós. Você fala que nós somos referência, vocês também, por serem tão jovens e já tão compromissados, tão comprometidos com a obra do Senhor. E para a gente é muito gratificante ver casais que são novos e nos inspiram. Vocês nos inspiram também, são uma referência para nós. A gente tem uma alegria em saber que nós podemos falar daquilo que nós vivemos. Porque o maior testemunho que alguém pode dar é daquela vida que você tem. Eu não posso falar o seu testemunho, eu não sei o seu testemunho, mas eu sei uma coisa: o nosso testemunho. E a gente começou a observar nesse tempo de crise, nesse tempo de quarentena, e de um tempo para cá nós começamos a observar que Deus deu uma ferramenta maravilhosa para nós, que é a internet. A internet pode ser usada, né? Claro, existem pessoas que usam a internet para o mal, mas Deus está nos dando o privilégio, a oportunidade desta ferramenta poderosa, que é o Instagram, que é o Facebook, que é o YouTube, que depois essa live vai para o YouTube também, para abençoar as pessoas que não puderam assistir ao vivo. Então a gente fica feliz, por quê? Porque o desejo do nosso coração não é ficar em nós, não é parar em nós aquilo que nós podemos fazer. Mas pelo contrário, o desejo do nosso coração é poder ministrar a outras pessoas aquilo que Deus tem feito na nossa vida como casal e como família. E deixa eu só falar uma coisa. A gente, da próxima vez, a gente está devendo apresentar a Larissa e a Juliana para vocês. Da próxima elas vão estar aqui e elas vão dar uma palavrinha de como é ser nossas filhas, né? Porque não adianta a gente ficar falando, quem vai dar testemunho de nós são elas. Um abraço aí também, né, pro Heraldo, pro Lucas Assis, pro Isaías. Deizinha. Deizinha. Tá Isaías, Deizinha, nossos amigos, nossos pastores lá de São Carlos, São Paulo. Alegria estar com vocês também, filhos amados. Nós temos tido essa oportunidade e eu creio que cada vez mais o Senhor vai colocar no seu coração o desejo também de ser um abençoador, uma abençoadora, de ser um casal que vai abençoar outras vidas. Nós temos uma chamada para essa live que quer ser feliz? Não se case. Mas o resultado que nós vemos como resposta para essa chamada quer fazer alguém feliz? Então se case. E essa tem sido para nós, nesses 24 anos que vamos completar, tem sido para nós o desejo de um fazer o outro feliz.
Nós falamos um pouquinho na primeira live como nos conhecemos, na segunda live falamos sobre comunicação, o título que nós demos foi A Chave Ideal para o Seu Casamento, baseado no livro A Comunicação, a Chave Ideal para o Seu Casamento. Mas como família, e como começou a nossa história como família. Eu quero só trazer a nossa memória aqui, de repente Celeste vai lembrar, mas nós estávamos com 1 ano e um pouquinho já de casados e fomos fazer missões em São Paulo. E ao término desse final de semana que estávamos em São Paulo, retornar para o Rio, então a pastora e o pastor que nos acolheu na casa deles, na despedida, a pastora, ela deu uma palavra profética. Ela falou para mim que eu estava grávida. Como eu falei na outra live, a gente não tinha assim, se programado no sentido de comentar sobre isso, como seria. Não, a gente realmente estava debaixo de uma direção de Deus, já estávamos ministrando, Marcos já estava fazendo sua faculdade de Direito e a gente já estava ministrando muito, a gente foi fazer missões, a gente morava no Rio ainda, fomos fazer missões em São Paulo e lá de uma forma muito especial, foi algo até muito interessante, porque na hora de ir embora, na sala da casa dos pastores, ela foi orar por nós e ela disse para mim assim, você está grávida? E eu disse, não, eu não estou grávida. Aí ela falou pela segunda vez, você está grávida? Eu falei, não estou grávida, só tenho 1 ano, 2 meses de casada. Não, nós não estamos grávidos. E de repente ela falou assim, Deus manda te dizer, você está grávida. Quando ela falou isso, eu falei, estou grávida, me senti gravidíssima, porque eu vi que foi uma palavra de Deus. Mas ela falou algo interessante, ela falou assim, Deus manda dizer que Ele vai suprir todas as coisas. E aí Deus fez sobrenatural. Era uma segunda-feira, nós fomos embora para o Rio. Chegando no Rio, Marcos foi à faculdade, eu pedi para ele comprar um teste de gravidez. No outro dia pela manhã nós fizemos o teste, eu falo nós porque me acompanhou, E aí deu positivo. E naquele mesmo dia, naquela terça-feira, nós congregávamos na Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles. A gente não fala nosso ex-pastor, nosso pastor, nosso antigo pastor, nosso amado pastor Eli Alves de Souza. E era dia de ensaio. Quando eu cheguei lá, simplesmente já tinha um presente para nós, para nossa bebê, que a gente não sabia, nem que estava grávida, quanto mais o sexo. E ali a nossa irmã Alessandra, que a gente não esquece, deu para nós ali uma roupa de bebê amarelinha, porque havia saído na rádio da cidade, anunciando, a cantora Celeste Bello está grávida. E aí, naquele mesmo dia, Deus começou a cumprir o propósito dele. E foi tremendo, porque até a Larissa nascer, até depois dela nascer, Deus cumpriu ipsilítere o que ele falou. Então, se você tem uma palavra profética, se você tem uma promessa de Deus, e se você disse amém para essa palavra, se agarre nessa palavra, porque ela vai se cumprir na sua vida. Amém? Quero dar aqui um oizinho aí pro pessoal que está chegando, para a nossa prima Norma lá do Rio de Janeiro, Deus te abençoe, e para um amigão, o João, a Paloma e o Enzo, lá de BH. Acabamos de falar com eles, mandamos um beijo muito especial e eles são uma bênção. João, da próxima vez vai vir aqui acompanhado, vai trazer a família toda. Nossas filhas, Larissa e Juliana, Mário também que está aí conosco. Então Deus abençoe vocês. Nós acreditamos que Deus quer cumprir promessas na sua vida, quer realizar promessas. Mas quando a gente ouve a palavra, a nossa tendência natural é duvidar, porque nós somos humanos. Abraão, quando Deus deu a palavra para ele ficou pensativo. Moisés, quando recebeu a palavra profética, também ficou pensativo. E nós também ficamos. Mas ao longo do tempo, Deus começou a ministrar no nosso coração. Até mesmo porque a palavra, direcionada a nós como promessa, era da obra que não poderia ser feito como um casal. Mas tínhamos que fazer a obra como família. E a família começou a ter esse sentido para nós. No primeiro momento, quando nos casamos, não falávamos sobre filhos, até mesmo pelos projetos que nós estávamos trabalhando em relação à faculdade e outras coisas. Celeste gravando o seu CD, o seu trabalho com a gravadora. Mas Deus nos deu uma palavra falando que tinha que ser como família. Então, nós vivemos uma gravidez que eu pude falar que Celeste, ela reitera isso, ficamos grávidos,
e ali geramos dentro de nós já, esperando a Larissa, e a Larissa chegou no dia 1º de novembro de 1998. Então, veio para trazer aquela parte que faltava, era um casal agora formando uma família. E nessa trajetória nossa, como família, fomos trabalhando também na vida da Larissa. E eu lembro que Larissa, já com seus 2 anos de idade, a mãe ia pregar, a mãe saía para ministrar fora, Larissa acompanhava e também já contava as histórias da Bíblia, já ministrava a palavra de Deus e de uma forma muito precoce. E ela foi crescendo nesse ambiente de fé, ambiente de palavra, ambiente de Deus. Por isso a Bíblia diz que os filhos são presentes, são dádivas do Senhor. Os filhos são heranças de Deus para nós. E a palavra diz que devemos ensiná-los no caminho. E tem sido dessa forma que nós temos ensinado as nossas filhas. Vou falar um pouquinho para da Juliana quando chegar mais um pouquinho à frente. Mas tem sido para nós, desde o nascimento da Larissa, esse tempo que ela estava já ali com seus 2 anos ministrando também, um tempo de conhecimento, de aprendizado para nós como pais, mas também nos alegrando porque Deus nos tinha dado a oportunidade de formarmos uma família. E Larissa chegou, né, e já não éramos mais um casal, nos tornamos uma família. E como Marcos falou, ela começou a ministrar, ela foi muito precoce. Então ela teve muitas experiências com Deus. Por isso, aqui a gente tem gente na live solteiro, tem gente casado e casado sem filhos, né? E gente que já tem filhos. Mas eu quero falar a importância que tem de você realmente ter no seu relacionamento como casal e como família o vínculo de Cristo. Nós sempre colocamos Cristo, todas as vezes que tínhamos alguma situação na nossa casa, a gente sempre quis colocar, tanto para Larissa, né, que chegou primeiro, a importância de buscar ao Senhor. Isso para nós foi tão simples de fazer, porque é algo que nós estamos acostumados a fazer. Então a gente acredita que quando é algo que é natural seu, é mais fácil de passar. Difícil é quando você tem que forçar uma situação daquilo que você não é. Essa semana eu vi uma frase muito interessante, né? Que santidade não é o quanto as pessoas olham para você e dizem que você é santo, pelo que você tem de Deus. Santidade, na verdade, é o quanto Deus tem de você, é o quanto Ele está em você. E a gente começou a ver isso, que a nossa família, a nossa casa, começou a trabalhar isso. Larissa já tinha essa questão. Quer alguma coisa? Ore ao Senhor. Está enferma? Ore ao Senhor. Então nós tivemos experiências de cura, de situações de desejar ter uma coisa e pedir ao Senhor e acontecer. Deixa eu mandar um beijão aqui, Cris, também para a nossa sobrinha, a Dani, para minha amiga Kátia Mascarenhas, nossa amiga, que minha amiga passou a ser amiga dele também, do Rio de Janeiro, a Kênia Baião, que tem um testemunho lindo de vida. Kênia é o testemunho que anda, um milagre ambulante, como diz. Kátia, te amo, Kênia, Cris, Norma, Dani, né? Deus abençoe vocês que estão chegando aí. Então a gente começou a falar sobre a questão de ensinar os filhos. Sabe, hoje nós que estávamos orando à tarde, a gente faz parte de um clamor na cidade, e eu estava junto com outras irmãs orando. Sim. A Cris lá de São Mateus, a gente quer ir aí lá do Espírito Santo. Tem uma praia, né? Depois você põe o nome da praia aí que eu esqueci. O nome da praia, a gente quer ir lá conhecer a cidade do Espírito Santo. Cris é uma mulher assim, tremenda, que transforma a vida das mulheres, né? E ela tem um testemunho também muito lindo de superação. Outro dia ela estava, um tempo atrás, estava na televisão, dando seu testemunho, né, na televisão, de como uma mulher pode transformar a sua história. Então, um beijo. Isso, Ilha de Guriri. Isso aí, nós vamos aí na Ilha de Guriri. E nós começamos a entender isso, que é necessário que o seu testemunho seja tão simples, seja algo tão fácil. É mais fácil você falar daquilo que você conhece. Então, como eu estava dizendo, hoje à tarde a gente estava orando, né, com umas irmãs na cidade, e eu estava falando justamente sobre isso. Sobre você que é pai, você que está aí que é pai, você que é mãe. Olha, preste atenção numa coisa.
tenha certeza, seus filhos são herança do Senhor. E você deve incutir na cabeça dos seus filhos que casar é bom. Sabe por quê? Sabe que tem criança que não quer casar, adolescente que não quer casar, jovem que não quer casar? Porque não tem referência de paternidade, não tem referência de um lar. Então, casa todo mundo pode ter, casa todos podem ter, mas lar é diferente. E a gente começou a construir isso. E a Larissa foi uma peça fundamental para a gente poder ter essa experiência como família. Então, Larissa chega, como eu falei, no dia 1º de novembro de 1998, e a partir dali começamos a construir essa base como família. E Larissa sempre participando, sempre ativa nas nossas vidas, na vida da igreja, no testemunho que já foi gerado no coração dela, através das palavras, através do que ela aprendia, e isso foi muito bom. Então nós planejamos Juliana, né? Depois de 5 anos, nós planejamos a Juliana. E a Juliana, ela é um verdadeiro milagre, é uma bênção de Deus também, que Deus acrescentou em nossas vidas. E falamos que Juliana é um milagre de Deus em toda a sua formação, desde a gravidez, com os problemas que Celeste teve, ao nascer também, com quase um meiozinho, nós perdemos a Juliana. E Deus, aprove a Deus guardá-la, e nesse tempo Juliana chega para nós. E o interessante é que tanto a Larissa tem um significado de nome que é cheia de alegria, a Larissa deu um nome para a Juliana. E quando nós vimos o significado do nome da Juliana, cheia de juventude. E realmente as duas se combinam. Uma é cheia de alegria e outra cheia de juventude. E assim nós vemos Deus formando ainda mais a nossa casa, a nossa família. Então Juliana é aquela que Deus nos presenteou e tem nos dado condições também de fazer com que ela cresça na palavra, no evangelho, uma adolescente, e tem sido a bênção para nossas vidas, para a vida da Larissa, para a minha vida, a vida de Celeste, a vida da nossa casa, até mesmo porque ela faz parte desse ministério. Nós, quando tivemos o chamado de Deus para Guaxupé, Minas Gerais, e Juliana veio também já muito novinha, com 1 ano e um pouquinho, e Larissa já com seus 7 anos mais ou menos, e assim nós começamos a trajetória agora como família pastoral, até mesmo porque elas não são pastoras, é verdade, mas elas fazem parte da família e tem sido para nós também a estrutura para prosseguirmos no ministério da palavra. A Kênia está lembrando ali, né? Ela colocou ali, era o xodozinho de Filadélfia. Realmente, Larissa quando chegava, porque com 2 anos, 2 anos e meio, ela pregava e ela gostava de contar as histórias da Bíblia. E tinha hora que ela falava os nomes mais até do que os adultos. E aí quando ela contava de José, no final ela ainda falava assim, esqueci. Benjamin, ainda falava no final assim, né? O pessoal ficava olhando para ela, esqueci, falava o nome, né? Contava o nome dos irmãos de José. Mas ela amadureceu muito cedo, muito rápido. Com isso a gente começou a ver que a gente estava colocando muita responsabilidade nela e a gente deixou ela crescer normalmente, né? Sem muita cobrança. Mas a gente sempre ensinou, tanto Larissa e depois Juliana. Juliana, quando chega para nós, como o Marcos falou, foi um milagre. Acredite que se Deus colocou uma coisa no seu coração e você sente que é de Deus, não deixe que ninguém mate seus sonhos. Eu internada, grávida de Juliana, os médicos diziam que eu não estava grávida, meu coração dizia, e lá dentro do hospital fizeram 2 exames betas e disseram para mim assim, maior do que seu coração é o beta, você não está grávida. E os dois falaram uma coisa muito interessante, que os dois olharam para mim assim, tá bom, você não está grávida. E os dois deram a mesma resposta, não se conheciam. E quando eu saio do hospital na segunda-feira, após a alta de 7 dias, passou a terça-feira, na quarta-feira eu falei para ele, vamos fazer um beta? Ele falou assim, você fez 2 betas internada, porque no hospital fizeram de alto a baixo, né? Fizeram todos os exames. E por último, quando eu tive que assinar um exame para fazer, uma medicação para tomar, eu tinha que assinar um termo de responsabilidade, de que eu não poderia estar grávida. Fizeram mais um beta e deu negativo. Tive alta na segunda. Na quarta-feira, faço o teste e deu positivo e a gente estava grávida de Juliana.
E quase perdi Juliana na gravidez. Depois Juliana nasce. Com 1 mês, Juliana luta pela vida, 7 dias na UTI. Depois descobrimos, com 2 anos, que a Juliana tinha hipermetropia. A Juliana tinha 6 graus. Ficava com aquele óculos de fundo de garrafa. Ela fazia assim, vou pra creche. Ficava vesguinha. Foi curada com 11 anos. E o último milagre da Juliana é que nós descobrimos que Juliana tinha um buraquinho no coração, né? O vulgo buraquinho no coração. E Juliana foi submetida a uma cirurgia e colocaram uma prótese no coração da Juliana. E hoje Juliana tem a prótesezinha no seu coração. E louvado seja o Senhor, porque ela é verdadeiramente um milagre. Então nós louvamos a Deus por aquilo que Deus tem falado. Como a minha prima colocou ali, ó, a última palavra é do Senhor. Não permita que ninguém roube a palavra do Senhor. E a gente já morava aqui em Guaxupé e eu nunca mais vi esse pastor, ele não é da cidade. 2 pastores foram almoçar na nossa casa e na hora de ir embora eles foram orar na nossa sala e eles oraram pelas nossas filhas, mas em especial o pastor falou a respeito da Juliana, que Juliana tinha um chamado, que o inimigo tinha uma fúria, né, contra a vida dela, e realmente Juliana já tinha passado por muita coisa. Tem dia que a Larissa ainda brinca, né? Juliana, você é o milagre que anda, você é o bebê miraculo, né? Miracle Baby que fala, né? Bebê milagre. E realmente, os nossos filhos são milagres. E a gente sempre profetizou sobre a vida delas. E a Juliana, já uma criança, Juliana chega para mim um dia, e ela é muito novinha, 2 fatos que ela fez que me chamou a atenção. Hoje eu lembrei ela disso. 2 coisas. Um dia ela chegou para mim e falou assim, mãe, quando eu me casar, eu quero um marido igual ao meu pai. E eu falei assim, mas igual como, minha filha? Eu quero igual ao meu pai, mãe, igual. Mas eu falei, igual como, filha? Me explica. Ela era muito pequenininha, ela tinha no máximo uns 5 anos. E quando eu perguntei para ela, igual como? Ela falou assim, mãe, igual, pode vir até careca. E eu comecei a rir, né? Porque eu digo na minha carta que eu escrevi para Deus, que eu não coloquei cabelo. Então quando Deus me deu Marcos, eu não ia exigir cabelo, porque veio do jeito que eu escrevi, não botei cabelo. Então ela falou assim, pode vir até careca, mãe. Eu falei, mas por que você quer ter um marido igual ao seu pai? Mãe, porque o meu pai faz tudo por você. O meu pai faz tudo pela senhora. Eu quero um marido igual ao meu pai. Então ali foi a primeira vez que eu vi assim, realmente o nosso casamento tem sido para ela uma referência. E uma outra coisa que hoje a gente riu muito foi que um dia ela chegou para mim e falou assim, mãe, quando tá com o cabelo branco, é porque está ficando velho? E eu falei, filha. E de repente ela falou assim, quando fica com cabelo branco, tá ficando velho, vai morrer? Filha, quando fica com cabelo branco, fica velho e vai morrer. Mãe, pinta o cabelo do meu pai, por favor, mãe. Eu não quero que meu pai morra. Na mente dela, pintar o cabelo traria jovialidade, né? Traria para ele vida, longevidade. Mas essas coisas que faz com que a gente seja uma família saudável. Ó, a Kênia tá falando lá, ó. Isso. Aí, te amo, meu careca. É o careca dela também, né? Ela tem um careca também, Kênia. A Angélica que entrou, o Tom, essa turma abençoada da igreja que tem nos dado esse suporte também nesse momento. Alegria por ter vocês. Eu vejo também uma oportunidade muito grande de falarmos agora com pastores que somos e como família. Uma coisa que para você, que é líder, para você, que é aquele que tem sido direcionado por Deus para estar no ministério, nós deixamos sempre claro uma coisa para a nossa comunidade, para a comunidade a qual nós servimos, em relação às nossas filhas. Então, nós sempre falamos que todas as fases seriam respeitadas, porque nós somos os pastores, elas não são pastoras. E uma coisa que eu via ao longo dessa caminhada com alguns pastores, amigos, pastores e pastoras no ministério, que às vezes a igreja cobrava dos seus filhos o que realmente não era para ser cobrado, porque não entendiam. Filhos são filhos, mesmo que sejam de líderes, sejam de pastores. Um dia nós falamos para a comunidade a qual nós trabalhamos e servimos, olha, as nossas filhas, elas são crianças, elas são adolescentes, agora são adolescentes, mas nesse momento
eu falei, elas são crianças, então eu não quero que vocês coloquem responsabilidade na vida delas, chamando de filha dos pastores, que tem que dar o exemplo. Não, elas são crianças e como crianças, como qualquer outra, elas serão tratadas aqui na igreja dentro daquilo que nós entendemos que a criança tem que ser cuidada, tem que ser amparada, tem que ser direcionada, mas vai correr como toda criança corre, vai de um certo momento requerer de você um cuidado maior. E isso fomos gerando também na nossa comunidade. Eu louvo a Deus porque as nossas filhas se sentem bem e nunca foram cobradas por serem nossas filhas. Isso foi muito bom para o amadurecimento delas, né? E uma coisa interessante dentro desse tempo que nós já estamos aqui em Guaxupé, 14 anos, como líderes, servindo a nossa igreja, servindo a nossa comunidade, é que elas sempre fazem parte da vida da igreja de uma forma muito intensa e de acordo com tudo aquilo que acontece. Então, seja um assunto que às vezes precisamos falar sobre o crescimento da igreja, sobre a estratégia da igreja, sobre os projetos da igreja, nós compartilhamos com elas, elas dão uma opinião, elas oram, elas se sentem felizes em ver o crescimento da obra e ao mesmo tempo fazendo parte, porque elas fazem parte dessa obra. Estamos aqui também porque tem a palavra delas dando para nós pais, para nós pastores, a segurança que nós temos que ter dentro da nossa casa. Uma coisa interessante é como a palavra de Deus vai trazer, né? Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai trazer um verso que diz: se você não cuida dos seus, principalmente da sua família, da sua casa, você negou a fé e é pior do que o infiel. E se tem uma coisa que nós temos levado, é realmente tratar a nossa casa, a nossa família, os nossos, e fazer com que sejamos exemplo dos fiéis. Aí Paulo agora falando para Timóteo, seja exemplo dos fiéis em tudo. Temos procurado sim, como casal, como família, ser exemplo dos fiéis, ou ser exemplo para os fiéis da nossa casa e da nossa família em Deus. Deus não tem um relacionamento pronto para nós, não tem. Pelo contrário, né? Ele nos dá a oportunidade de escolha. Há quem diga assim, eu vou orar e Deus vai escolher o marido para mim, Deus vai escolher alguém para mim. Não, Deus não escolhe, quem escolhe somos nós. Eu ministrei esses dias, estava com ele ministrando aqui, e nós falamos uma frase, né? Tem gente que fecha os olhos no namoro e quer abrir os olhos no casamento. Aí quando quer abrir os olhos no casamento, já é tarde, já está casado. E a Bíblia nos dá essa orientação. Se você casa, é para sempre, é para a vida toda. Então você tem que observar muito bem o que você está escolhendo para a sua vida. Mas Deus, ele se importa sim com a nossa vida sentimental. Por isso a necessidade de você buscar em Deus. Quem está solteiro, buscar em Deus o seu relacionamento. Agora, quem é casado, para se manter casado, olha, é difícil no sentido de que são duas mentes, duas cabeças diferentes debaixo do mesmo teto. Mas é possível. A partir do momento que a gente busque em Deus a estratégia para a sabedoria, né? Quero agradecer aí também, a Andresa que está com a gente. Deus abençoe. Tamis Mara, minha amiga, Deus te abençoe, Tamis. E sabe o que acontece? Hoje, nessa oração, eu falei isso. A Bíblia diz que o homem, ele é o cabeça do relacionamento. Mas a Bíblia diz que é a mulher sábia que edifica a sua casa. Então, seja no relacionamento, se você está namorando, se você está noivo, se você está casada, falo por mim, pela parte da mulher, nós temos que ter o quê? Sabedoria. Se tem uma coisa que a mulher faz bem, é falar. Né? A mulher tem essa característica dela. E uma coisa que a gente tem... Gente, nós somos arquivo. A mulher é um arquivo. A mulher gosta de gravar, ela grava tudo. Ela fala assim, eu me lembro muito bem, quando em 1890 você estava em pé, eu lembro até como é que você estava. Você estava em pé, com a perna cruzada, assim, você estava com uma calça, com uma camisa, assim, e a gente começa a dar detalhes de coisas que já passaram. Então eu quero te dar um conselho, mulher. Você como mãe, você como esposa, como noiva, como namorada. Não fique olhando para nada que
te leva para trás, né? Hoje eu postei algo assim, preste atenção, a Cris colocou, fale muito, a gente já teve que aconselhar situações que a gente chegou para o cara ficava calado e a mulher, porque ele, quando chegava no final, queria falar, a gente já estava cansado, já tinha passado mais de 1 hora de assunto e só ela tinha falado. Aí ele falava, tá vendo por que a gente está com problema? Só ela fala. Então a gente tem que aprender, eu acredito assim, por que o nosso relacionamento, a gente tem testemunho para dar do nosso relacionamento? Porque tudo a gente conversa. Todas as coisas. Alguém fala assim, mas se você for sair para comprar uma coisa, você tem que ligar para o seu marido para perguntar para ele se você deve comprar algo, então você é submissa a esse ponto. A questão não é submissão, a palavra submissão quer dizer missão conjunta. E as pessoas estão entendendo que submissão é estar por baixo, é ser capacho, a mulher está... Não. Quando Deus criou o homem e depois ele retira a mulher, olha que interessante, ele tira a mulher da costela. E eu estava ouvindo uma ministração de uma amiga minha, muito linda, e ela disse assim, você já reparou, mulher, que quando você vai lavar o colarinho da camisa do seu marido, a camisa do seu marido tá assim suja, parece barro, né? Quando ele transpira muito, ainda mais se for camisa branca, o colarinho não fica com aquela marca assim, você vê meio amarronzado. É barro, né? É barro. Aí você vai ver, tá sujo ali, parece até barro. Vai ver a camisa, uma camisa da mesma cor, branca, de uma mulher, se fica com o colarinho daquele jeito. Não fica, né? Mulher é osso. Mulher é osso. E a gente sabe que é diferente. E aí o que eu aprendo com isso? O homem é barro, então é fácil da gente moldar se a gente souber falar. E mulher é osso, e tem mulher que é osso duro de roer. Tem mulher que é chata, que ao invés de ajudar o companheiro a crescer, tudo que ele vai falar disso aí, isso não vai dar certo. Ou então, mas você acha que é assim mesmo? Eu dei semana passada o nosso testemunho da pedra, né? A forma de falar. Você consegue tudo com o seu marido, se você souber falar. Mas se só falar e não der uma resposta para ajudar ele a solucionar o problema, vocês vão ficar com 2 problemas. O problema que vocês queriam resolver e o problema entre vocês. Como nós falamos na live anterior, a comunicação é tudo. E até mesmo nós temos uma comunicação muito aberta com as nossas filhas também. Eu lembro quando era solteiro, e às vezes eu entrava em algum estabelecimento, um mercado, uma padaria, uma confeitaria, o que seja, e às vezes olhava uma mãe ou um pai com uma criança e via a criança se jogando no chão, gritando, como eu já até vi, uma vez nós vimos no shopping, batendo no rosto da mãe, e eu pensava comigo mesmo, não, quando eu tiver os meus filhos eu vou tratar de forma que isso não aconteça. E é interessante que nessa caminhada com as crianças já no seu entendimento, isso tem sido até hoje, tudo que nós vamos fazer, até mesmo comprar ou adquirir o que elas estão precisando, os seus planejamentos em relação à compra de material, escola, faculdade, o que seja, nós sentamos para conversar. Nós falamos qual tem sido a prioridade e, ao mesmo tempo, o que nós temos como financeiro para poder comprar ou não comprar aquele material. E assim, nós criamos as nossas filhas também. Nós já tivemos oportunidade de estarmos com elas em locais, tanto em lojas, em outros lugares, que elas chegavam e falavam assim, pai, mãe, eu posso comprar? Tem dinheiro para isso? E nós falávamos, não tem. E ali a conversa encerrava, elas ficavam numa boa, ou então falávamos assim, tem até tanto valor, e elas procuravam dentro daquele valor. Nunca, eu louvo a Deus, porque esse entendimento Ele nos deu e todo o tempo falarmos com elas crescendo e ali orientando. E nós, às vezes, saíamos e falávamos assim, olha, hoje não podemos comprar nada, nós vamos ao mercado, vamos ao shopping, vamos a algum lugar, não tem dinheiro. E elas ali tranquilamente andavam, passeavam, voltavam e não pediam, porque em todo o tempo, e até hoje, quando nós precisamos de alguma coisa, quando nós precisamos alinhar algo financeiramente ou adquirir,
nós sentamos, conversamos, vemos as nossas possibilidades, se temos ou não, e ali nós temos tido essa orientação de educar as nossas filhas dentro daquilo que é correto, o sim e o não. E elas têm aprendido a tomar as suas decisões também em relação àquilo que elas aprenderam no relacionamento, de sentarmos, conversarmos e falarmos daquilo que podemos ou não podemos. E aí tem um caso, eu gosto muito de história, né? A gente gosta muito de contar as histórias, nossas histórias. E aí a gente só tinha a Larissa ainda, a gente morava no Rio de Janeiro e aconteceu algo muito interessante. Antes de sair de casa, ela tinha coleção de Barbie, né? Quando a gente veio pra cá, ela deu mais de 20 Barbies, hoje ainda tem algumas de preferência que elas guardaram. Mas aí a Larissa, a gente tá saindo de casa, ela falou assim, mãe, posso comprar uma Barbie? Aí eu falava assim, só um momentinho, filha. Aí eu ia nele e falava, amor, hoje tem como comprar uma Barbie? Aí ele falou assim, amor, até 20 reais tem, como sim? Aí eu falei pra ela, eu falei, filha, até 20 reais. Só que eu falei assim, se tiver 1 e o 9, porque eu vi que tinha prateleiras tudo de R$19,99. E eu falei, filha, se tiver o número 1 e o número 9, você pode pegar, que a gente vai comprar. E a gente, quando chegou na porta daquela loja de brinquedos, Shopping Grande Rio, quem é do Rio sabe onde é, Shopping Grande Rio, entrou, tinha uma loja, não era essa expansão toda que é hoje, mas tinha uma loja, sabe aquela loja providencial para as crianças, não para os pais, de esquina assim, do shopping, da água da entrada, com aqueles brinquedos de última geração? E ela entrou e a gente deixou ela ir. E ela foi, pegou. Daqui a pouquinho vem ela, com uma caixa da Barbie, só que era desse tamanho. Mamãe, pode, né? Quando eu olhei, ela falou assim, pode, né, mamãe? Tem o 1 e o 9. Só que era 199,99. Era 199. E aí eu falei, não, filha, mamãe vai com você lá na prateleira e vai apontar agora quais você pode. Essa aqui tem muito 9, então essa aqui não pode. Mamãe vai te mostrar outra. E a gente foi, e a caixa, né, era aquelas Barbies que vem com tudo, e a gente foi lá e eu mostrei a prateleira assim, não esqueço disso, e mostrei e falei, ó, essas todas aqui, daqui a aqui você pode. E uma característica que nós incutimos na vida das nossas filhas, ser grato ao Senhor por tudo. Elas são gratas por tudo, qualquer coisa que compra, elas falam no final, obrigada mãe, obrigada pai. Né? Ontem a gente queria comer pizza, né? E a gente ama pizza. E aí, quando elas comeram a pizza no final, obrigada, mãe, obrigada, pai, obrigada porque hoje teve pizza. E a gente é grato por tudo, é grato também pelo dia que não tem pizza. Então, a gente está vivendo, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre criação dos filhos, que a gente tem que incutir alguns valores na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. E um valor que está se perdendo nesses dias chama-se gratidão. Ser grato ao Senhor por tudo. Eu digo uma frase, e essa frase Deus ministrou ao meu coração, não li em lugar nenhum. A gratidão atrai a graça. E a gente tem aprendido isso, a ser grato ao Senhor. Essa live pode não ter muitas pessoas, mas se poucas pessoas entenderem, se uma única pessoa for alcançada através dessa live, para nós já é muito. Porque a Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. E aqui tem muitos amigos que estão participando conosco, né? A Fernanda, o Fabrício de Guaranésia, a Fernanda do Dávila, né? E a gente que chegaram agora e a gente quer agradecer a Deus. Por quê? Porque o que mais nós queremos fazer é a Kátia, nossa amiga lá do Rio, colocou: gratidão muda as vidas. Realmente, ser grato. Porque às vezes você faz uma coisa e você não tem noção, né, de que quando você diz obrigada, quando você diz por favor. Ontem aconteceu uma situação, acabou que eu nem falei com o Marcos sobre isso, mas foi uma coisa interessante. Nós estávamos numa loja e o rapaz me ofereceu, ele estava mais distante, o rapaz me ofereceu: você quer uma água? Você quer um café? Eu disse: eu aceito uma água, porque aqui durante o dia o sol está quentinho, né? E esse rapaz foi lá, pegou um copo na verdade uma taça tão linda, trouxe uma água para mim.
E eu bebi a água e eu olhei para ele e falei assim, olha, que Deus te abençoe. Entreguei aquele copo para ele, aquela taça para ele, falei, coisa linda. E falei para ele assim, ó, Deus te abençoe. E continuei conversando com o vendedor. Mas só que o interessante é que o rapaz que me deu a água, eu não vi que ele foi oferecer água para ele não aceitou. Só que o rapaz nos identificou. E ele chega e fala assim, por acaso, e a gente de máscara, né? E de máscara tá mais difícil para você identificar. E ele pergunta, mas ela não é a Celeste, a pastora Celeste? O senhor não é o pastor Marcos? Aí ele falou, somos. Ele falou assim, eu conheço vocês. Então, eu não falei muita coisa para aquele rapaz. Eu só agradeci pela água, mas no meu coração eu sentia que o simples fato de eu agradecer, eu poderia estar abençoando, porque eu abençoei a vida dele. Eu disse para ele, ó, Deus te abençoe. Aprenda, ó, a Cris está dizendo aqui, ó, aprendi que murmuração afasta as bênçãos e a gratidão abre portas. Hashtag sou grata. É isso mesmo. Sabe, às vezes a gente é grato só pelas coisas boas que nos acontecem. E às vezes a gente não dá graças porque o pneu furou. Porque quem vai dar graças porque o pneu furou? Quem vai dar graças porque passou por uma adversidade? Porque mais fácil é ser grato pelo que é bom. Mas às vezes, quando você agradece algo que aconteceu, quantas vezes nós programamos de sair de casa, e aconteceu isso conosco uma vez, nós programamos de ir para o Rio no horário, e a gente saiu de casa no horário que queria, e quando a gente estava saindo lá, já mesmo na estrada, na rodovia, perguntamos, as identidades estão aí? E aí a Juliana falou assim, minha identidade, tivemos que voltar, porque não se viaja sem identidade, sem comprovante, né, da sua identificação. E nós voltamos para casa. Mas aí eu vim falando com ela, você esqueceu sua identidade, você sabe que a sua identidade tem que, porque mãe tem hora que tem que dar umas broncas, né? Você sabe que a sua identidade tem que ficar na sua bolsa. A identidade não pode sair da sua bolsa. Você tem que... Aí ela entrou, pegou a identidade, voltou. Quando a gente entrou no carro, fechou a casa toda que a gente estava indo. Na hora que a gente estava indo. Nessa hora, filho de crente entende a Bíblia, que é uma beleza. Juliana virou e falou assim, a senhora não diz que todas as coisas cooperam para o bem? Não está escrito? Quem sabe eu esqueci a identidade e voltei porque Deus nos deu um livramento nesta viagem. Eu fiquei calada e nós fomos embora. E mais interessante é que quando a gente chegou numa certa altura da rodovia e estava um nevoeiro, né, tem uma neblina, e havia acontecido um acidente. E quando a gente passou pelo acidente, Juliana, né, ainda não estava dormindo porque era perto, ela deu uma olhada assim, tipo, viu mãe, quem sabe esse acidente não era pra gente e tal. Ser grato a Deus por todas as coisas. Até pelas adversidades, porque como foi com José, o mal que os irmãos dele intentaram contra ele, Deus transformou em bênção. Na verdade, as experiências nossas são muitas, né? E louvamos a Deus por isso. Mas gratidão, as nossas filhas têm sido ensinadas, nós sempre ensinamos elas, todos os tempos, todo o tempo, falando sobre gratidão, sobre ações de graças, sobre princípios da fé. E como nós estamos numa live que temos tido a oportunidade de falar do que Deus tem feito em nossa casa e nossa família, também temos ensinado às nossas filhas princípios de Deus, princípios da palavra de Deus. E um princípio que elas têm aprendido é o princípio da entrega, é o princípio da primícia, é o princípio de tudo que vier às mãos, certamente dar o dízimo. E uma coisa interessante na vida das nossas filhas é que elas têm tido esse princípio na vida delas. Tudo elas separam para o Senhor. E não só para o Senhor, as suas experiências também. Falo mais a mais velha, que é a Larissa, as experiências que ela tem com Deus, sobre ofertar na obra, sobre entregar primícias na obra, sobre dedicar ao Senhor, honrar o Senhor, como diz a palavra, com dízimo e oferta. E eu creio que isso para nós, como pais, eu quero falar para você, pai, para você, mãe, para sua casa também, que os princípios da fé, os princípios de Deus não são negociáveis, são verdades e verdade não negociamos. Temos que ensinar os nossos filhos sobre os princípios também. E elas têm sido ensinadas. Temos respeitado, sim, as fases, respeitamos como criança, respeitamos agora como adolescentes, mas eu creio que crescendo mais um pouco, elas vão aprender e viver mais esse princípio de fé.
A salvação é o que nós desejamos. Por isso foi uma posição que nós tomamos e falamos com o próprio Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós temos tido a oportunidade que, como casa, como família, servir ao Senhor. É bem verdade que Larissa e Juliana ainda são jovens, adolescentes, posso falar assim. Cada um vai ter a sua vida e Deus vai estar direcionando a vida delas. Nós não sabemos o nosso tempo aqui na Terra, mas sabemos que Deus tem uma obra linda na vida delas. Mas uma coisa, elas nunca esquecerão aquilo que foi ensinado e passado. E eu quero trazer também para você, um dia, muitos anos, numa palestra, eu aprendi e eu ouvi. E a partir dali eu pratiquei isso e nós praticamos em nossa casa. Você pai, você mãe, você casal, no ambiente aí com seus filhos, você comece a trazer para que eles possam visualizar fotos. Como é importante. E eu pude trazer ao longo desse tempo, né? Nós fizemos algumas fotos e colocamos nos móveis, colocamos no aparador, fotos nossa como casal, fotos como família, fotos mostrando ali o relacionamento nosso também, né? Seja abraçando, seja beijando, para que os filhos vejam o quanto é importante. E nós estamos passando isso para elas também, para que elas vejam o amor que nós temos um para com o outro, o carinho, o compromisso, o comprometimento, o respeito, e com elas também. Então, algumas fases da vida delas, nós temos tido a oportunidade de compartilhar e tiramos fotos e revelamos, né? Hoje, né? A revelação que está não mais em uso, né? Hoje nós pegamos as fotos, fazemos a impressão, ou mandamos até mesmo para o local próprio e ali é feito um quadro e nós colocamos nesse ambiente que nós chamamos de lar, nesse ambiente a qual nós estamos crescendo e ao mesmo tempo trazendo para a vida das nossas filhas princípios da palavra e também princípios de uma família temente ao Senhor. Temos sim os nossos problemas, de vez em quando temos que sentar, temos que puxar a orelha, temos que conversar, temos que orientar. Eu brinco, né, ainda mais relacionada à mais jovem, que é a Juliana, né, na adolescência, e eu tenho falado para alguns pais também, né, adolescente, né, um dia eu vi esse exemplo e achei muito interessante. Adolescente é igual banana, né, então... Banana descascada. A banana descascada, né, se você apertar muito, sai entre os dedos, se você afrouxar, ela cai. Então nós temos aprendido a ensinar as nossas filhas e tendo a elas a liberdade, mas com a responsabilidade, ensinando já a tomarem as suas decisões, mas sendo responsáveis pelas suas decisões diante dos homens e também diante de Deus. E uma coisa interessante que eu gosto de falar, justamente para as mulheres, a gente tem um hábito muito feio que às vezes a gente faz naturalmente. Ainda mais que você está dentro de casa, você age naturalmente. Tem hora que na rua ou em algum lugar parece que você fica mais, né? Tenta ser mais polido com as palavras. Mas uma coisa que a gente tem que observar é que aquilo que você fala, né, para os seus filhos ou conversa entre você dentro da sua casa, isso vai atrapalhar muito a visão que os seus filhos têm do seu cônjuge. Sabe? Quando a mulher fala palavras que não deveriam falar a respeito do seu marido, a respeito do pai. E aí nós temos duas meninas e elas são apaixonadas no pai. E eu não tenho coragem, sinceridade. Eu estava falando com uma pessoa isso, eu falei assim, olha, você pode achar estranho, nós vamos fazer 24 anos de casados, mas nós nunca brigamos. Aí a pessoa logo olha assim, nunca brigaram? Vocês não são tão perfeitos assim. A questão não é o brigar, a questão é como você trata a situação. A briga desgasta. Existem relacionamentos que tinham tudo para dar certo. Sabe por que não deram certo? Pelas palavras. Palavras ferem. Depois para você ir lá, falar de novo, melhorar a situação. Piora, porque às vezes você está tentando melhorar a situação e você fala coisas piores. Mas tudo é a forma que você fala. Por que às vezes as meninas não querem casar? Porque a mãe fala mal do pai.
Por que que às vezes o filho não quer casar? Por quê? Porque o pai fala mal da mãe. Então, observe, você que é casado e tem filhos, observe como você está falando. A honra, a gente, né, daqui a pouquinho já está encerrando aqui, mas a gente vai falar numa próxima live sobre princípios de honra, tanto de honrar um ao outro, como honrar a Deus. Eu gosto de um testemunho de uma pastora, a pastora Thalita Pereira. Ela conta o testemunho de vida deles, da igreja deles. Eu me identifico muito com eles, porque quando eles falam como eles começaram a obra, lembra muito o que nós vivemos aqui em Guaxupé, que é começar do zero, só com cadeiras. Mas uma coisa ela fala, que ela faz na casa dela, e eu achei isso lindo, que quando é o aniversário das filhas, ou então elas fazem algo, uma nota máxima na escola, elas assim são honradas. Então tem o prato da honra na casa deles. Então todo mundo, vamos supor, se todos os pratos são pretos, o prato daquela vai ser branco. Se todos os pratos são brancos, o dela vai ser preto, o prato dela é diferente. E eles chamam como o prato da honra, como o momento da honra. O que acontece com as famílias têm sido destruídas porque os filhos estão esquecendo de honrar os pais. E os pais estão se esquecendo de amar os filhos, de dar exemplos de amor. Então, tem casamentos que tinham tudo para dar certo, mas são as pequenas raposinhas que destroem a vinha. Então, a gente deseja que a nossa live seja para isso, para abençoar a sua casa, sua família, porque eu acredito, minha prima está falando, meus pais são assim, muito amor e respeito. São os meus tios, né? E eles fizeram 60 anos de casados, isso já tem tempo já que eles fizeram 60 anos de casados, e eu estive no Rio nesse dia, e foi uma honra estar lá, junto com eles. E eu tenho o exemplo do meu sogro e minha sogra, que esse ano eles vão fazer 64 anos em dezembro, a gente faz 24, eles fazem 64. Então, a gente tem muita experiência, muitas pessoas se espelham em quem tem um relacionamento bom. E precisando da gente, pode nos chamar aí, mandar uma mensagem pra gente no direct, a gente vai ter o maior prazer em te aconselhar, em abençoar a sua vida, seu casamento. Se você está solteiro, orar para que Deus abençoe sua vida sentimental, porque eu acredito nisso. Olha, a Cris está mandando ali, vocês são bênçãos, eu e o Cristiano estamos ligadinhos. Deus abençoe, Cris. Cristiano, a Cris vai fechar mais a boca depois dessa, entendeu? Porque ela já é uma bênção, vai ficar mais abençoada ainda. É uma alegria, como nós temos falado, compartilhar alguns momentos que são importantes para você, a exemplo do nosso relacionamento. Todos os dias nós estamos aprendendo um pouco mais, crescendo um pouco mais, mas tendo a cruz de Cristo como centro de nossas vidas e do nosso relacionamento. Uma coisa que eu sempre falo, orientando casais, é que o seu lar, o nosso lar, a vida a dois, a vida do casal tem que ser maior do que o mundo. Faça da sua casa, faça da sua família, faça do seu lar algo maior do que o mundo, para que o mundo não venha a ser maior do que a sua casa. Eu quero, neste momento, abençoar a sua vida, amém. Abençoar você que teve esse tempo conosco, que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos. Filhos são heranças, como eu falei, são presentes, são dádivas de Deus, são aqueles que Deus nos dá, mas um dia você vai ter que lançá-los, né? A Bíblia diz que são como flechas na aljava. Um dia você retira a flecha e ela tem que dar sentido e direção. Você dá sentido e direção à flecha, mas ela tem que seguir o seu curso sozinha. E nossos filhos não são diferentes. Nós criamos filhos para Deus, para que eles sejam melhores neste mundo. E que você possa receber essa bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos. Você que ainda não tem filhos, já comece colocando diante de Deus em oração, porque eu creio na bênção do Senhor através dos filhos. Eu quero encerrar essa live também dizendo para você, siga a gente lá no nosso canal, né? O meu canal Celeste Belo no YouTube. E aí você vai ver essa live lá e você vai poder compartilhar com alguém. Então a gente quer encerrar, eu quero cantar uma canção que diz justamente sobre a bênção. Não é uma canção de amor, mas é uma canção do amor de Deus para nós. A capela mesmo, só para poder abençoar a sua vida nesses últimos minutinhos que faltam para nós.
Diz assim, ó: que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda a graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do seu lado e em ti. É contigo, é por ti, 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 é contigo. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do seu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Que a bênção do Senhor seja contigo e seja por ti. Que o Senhor te cerque pela frente, por trás, pelos lados, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Seja bem-aventurado, seja bendito. Nós abençoamos você em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, um excelente final de semana. E lembrando, se Deus nos der vida e nos permitir, na próxima sexta-feira estaremos aqui trazendo mais uma live para abençoar a sua vida e o seu relacionamento e a sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Então a gente quer aguardar esse finalzinho que o Instagram vai desligar a live, mas a gente quer te pedir, fica ligado com a gente, pega essa live agora e compartilha, e vai lá depois no YouTube, Celeste Belo, no nosso canal, e você vai ver esta live lá, e você vai poder
contribuir e compartilhar e abençoar outras vidas. Beijo, tchau, tchau. Deus te abençoe. Forte abraço. Tchau, tchau. Até breve.